Irmãos, abra sua Bíblia então em Romanos capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 24 a 28. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Se você estiver sem Bíblia, vai estar sendo projetado o texto. Se você estiver com a Bíblia, fique com ela aberta, que nós vamos usar muito esse texto para reler os versículos. E se você estiver com o aplicativo também, abra, coloque na NVI e vamos seguindo com atenção. Por isso, versículo 24, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras contrárias à natureza. E da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Amém? Irmãos, na última mensagem, a gente refletiu sobre o que são duas características da queda, marcas da queda na vida de todo homem e de toda mulher. Duas trocas que aconteceram na humanidade. A primeira, que foi o foco da última mensagem, é que foi a troca da glória de Deus pela glória das imagens do homem e dos animais. Trocamos a glória de Deus. É o que a gente chama de idolatria. Idolatria não é um item, ou um item apenas que a gente cria para nós mesmos, mas é trocar a glória de Deus por algo que substitui aquilo que deveria glorificar o nome do Senhor em nossas vidas. Mas a segunda troca, ela tem uma implicação nas relações sexuais, que o texto diz, com o sexo oposto, por relações sexuais com o mesmo sexo, o que a gente chama de homossexualidade. É sobre isso que esse texto fala de maneira clara, versículos 24 a 28. E claro que esse texto aqui é relevante para todos nós hoje, nos dias que a gente vive, porque a realidade desse tema da homossexualidade ninguém consegue escapar. Atinge toda a família, toda a roda de amigos, e inclusive na igreja do Senhor. Então, não é surpresa que Paulo, já ali no início da igreja, da história ali na igreja primitiva, aborda esse tema num contexto que já atingia a sociedade naquela época, como atingiu a sociedade em todos os tempos. Esse assunto não é novidade. O que é novidade, talvez, é a intensidade, o volume de informações e comunicações e uma cultura que vem permeada das questões da homossexualidade, principalmente a maneira organizada que isso se espalha na cultura, na economia, na educação, nos valores. Então isso não aconteceu no último governo, 2 governos atrás. Isso vem por séculos e séculos, mas do século XIX para o XX, do XX para o XXI, a velocidade disso tomou uma proporção, porque isso entrou na política, mas antes de entrar na política já era uma questão econômica, da educação. Então você não precisava ser governo para esse negócio entrar da maneira que entrou hoje e que a coisa virou. Então hoje temos uma cultura da homossexualidade espalhada, não apenas no Brasil, é no mundo todo. Por isso que isso te atinge hoje.
Por isso que isso chega até a igreja também hoje, porque todos nós somos afetados com esse tema. E temos desconforto e dificuldade para tratar disso, porque não é apenas citar versículo bíblico para refutar algo que está impregnado na camada da cultura. Está permeando todo mundo hoje sobre esse assunto. Então, com todo o respeito, a gente pode falar desse tema hoje sem medo e abordar isso do que a Bíblia diz sobre isso. Então não é minha opinião, não é o que eu acho sobre isso. É o que a Bíblia diz e a Bíblia diz. Ela não se omite, ela fala, porque ela fala para todos os aspectos da nossa vida. Então não é a minha opinião, não é o que eu acho. O que eu acho, a gente toma um café, posso até falar, mas o que importa é o que a Bíblia diz. Aliás, é o que a gente está vendo já na introdução do primeiro encontro de discipulado no tema do livro que a gente está abordando nesse mês de setembro, aqui na igreja, como a mensagem é gravada, só para situar quem talvez possa escutar, a princípio do discipulado. O discipulado é a gente parecer com Cristo, não é com o meu jeito de pensar, é que eu também ajude outro a parecer com Cristo, porque assim eu quero ser também. Então, por isso que discipulado é com a palavra de Deus. É na dependência do Espírito Santo de Deus. E discípulo, na caminhada de um discípulo de Cristo, é com aquele que tem Cristo. Porque aquele que não tem Cristo, você evangeliza. Você proclama o Evangelho, você anuncia as boas novas de Cristo. Agora, aquele que tem Cristo, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aí você discipula. Aí você caminha junto, aí você ensina. E no caso de hoje, aqui é um culto de ensino. Mas também tem pessoas aqui que não são cristãs, ou que estão novas na fé. Então aqui a gente tem um grupo para todos os lados. Mas mesmo aqueles nascidos de novo, você tem alguma questão que isso te preocupa. Ou por causa dos teus filhos, ou por causa de alguém querido que está inclinado nessa linha ideológica e de comportamento e de escolha. E talvez seja a luta do teu coração. E a igreja... A gente é expert em provocar medo no coração dos outros e não poder se abrir. Porque, na verdade, se a pessoa se abrir, ela se expõe e a gente é expert em, olha, batata quente, 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 queimou, sabe? A gente não faz isso nessa dinâmica, mas é quase. E a gente tem dificuldade para lidar, porque tem assuntos que nos provocam desconforto. Porque a gente quer descer um pensamento, uma convicção e algo que só o Espírito Santo de Deus também pode fazer. Mas com isso a gente precisa abordar. Eu espero conseguir abordar isso em amor, na graça, mas com a clareza que a palavra de Deus diz sim, e você não precisa sair daqui confuso. Porque é uma coisa que eu comentei alguns dias aqui, e talvez mais de uma vez, o que não pode acontecer é alguém chegar na igreja e sair mais confuso do que quando chegou, com pontos que a Bíblia fala, e o Evangelho fala. Mas é um tema delicado. Inclusive, eu falei para os irmãos que ia compartilhar alguns livros, alguns textos aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar nas redes sociais da igreja, minha pessoal, compartilhar lá uns 3, 4, porque tem muita literatura hoje para você ler e depende também daquilo que você está perguntando para você se aprofundar. E é isso que você precisa fazer também junto comigo. A gente precisa atualizar a nossa leitura também com alguns debates e assuntos atuais. E tem assuntos que a gente ouve a pregação, a gente lê o texto bíblico e fala, Senhor, me ensina mais. Que não é apenas em 40, 50 minutos, até uma hora aqui que você sai expert para lidar com temas difíceis que a Bíblia também aborda. Há temas que são difíceis como esse de hoje. Mas, mais uma vez, o que eu quero dizer a você, você pode ser um crente em Cristo, estar aqui no nosso meio hoje. E essa é a tua luta na tua vida. Eu não queria que você tivesse vergonha disso. Presta atenção, não quero que você tenha vergonha da luta do teu coração, se é nessa área da sexualidade. Mas confie no Senhor e pela graça e misericórdia de Deus, que Deus levante gente aqui no nosso meio também, e eu quero me colocar à tua disposição para conversarmos. Ao término desse culto, te dou certeza, a gente não vai fazer agora, a gente vai levantar aqui porque nós vamos orar. Por isso, talvez iremos orar, mas não para expor o teu coração e a tua luta. Ou uma questão muito pessoal da tua família, algo que você está enfrentando. Mas a gente não pode ser um ambiente que provoca medo nas pessoas e não abrir o coração. E não podemos ser tolos também, estúpidos no nosso falar rápido,
para trazer acusação sobre alguém. Até porque o texto vai falar mais coisas. Aqui é só o prelúdio de algo que vai vir nos próximos versículos, Deus dando graça. Semana que vem a gente vai abordar outros assuntos, que está aqui na sequência do que é o efeito de trocar a glória de Deus. Porque esse é o problema do coração de cada homem, não é ser homossexual. O problema do coração do homem começa em você trocar a glória de Deus. E as demais coisas são consequências. Mas hoje o versículo é sobre isso. Então, a gente precisa ler esse texto, e o problema que a gente tem hoje enfrentado na igreja evangélica brasileira, mas é reflexo daquilo que está acontecendo na igreja no mundo afora, é que hoje também essa questão da homossexualidade, a gente está vendo um esforço de muitos pastores, líderes e pessoas cristãs em querendo defender e legitimar o comportamento homossexual com base na Bíblia. Isso está errado. Isso é um desvio daquilo que a Bíblia fala com clareza, de qual é o ensinamento do Senhor para nossas vidas. Então eu quero te falar com toda clareza, um pastor que começa a colocar a dúvida nisso, é um pastor que, na verdade, ele não está pregando com honestidade aquilo que a Bíblia fala e que é desconfortável para muitos, sim. Então é isso, não é mais ou menos. Então você, tome cuidado. Tome cuidado com a fonte onde você está bebendo nessas questões. Mas a gente pode falar sobre isso com todo o respeito que é necessário também tratar disso, como outros assuntos do comportamento humano. Porque você talvez chegou aqui hoje para visitar a igreja, ou está ouvindo o áudio e falou assim, mais uma igreja que tem uma tara sexual com a vida dos outros e tem que abordar sobre homossexualidade, falar que é pecado e que não pode, isso, aquilo. Não, é que a gente está indo na sequência do texto bíblico. Em Romanos capítulo 1, versículo 24 a 28, esse é o tema que a gente é forçado a lidar e aplicar na nossa vida como igreja. Mas você vê algumas pessoas hoje ensinando, inclusive com suas Bíblias e com os textos que são compartilhados, principalmente nessa era digital que a gente vive. Há muita gente que coloca a questão da homossexualidade no Novo Testamento e coloca assim, não, mas essa questão da homossexualidade que Paulo fala e que a Bíblia vai falar, é sobre pessoas que tinham suas relações homossexuais, mas não aqueles que eram comprometidos, que tinham um comprometimento com o parceiro, com aquele que dizia amar. Era um amor genuíno. Então aqui é sobre promiscuidade, é sobre pederastia, quer dizer, uma pessoa mais velha que pega uma pessoa mais nova, não é pedofilia. Pederastia é um relacionamento entre pessoa mais adulta, uma pessoa mais jovem e do mesmo sexo, a maioria com questões de homossexual masculino, da homossexualidade, e com isso, então é isso que ele está falando aqui, é sobre um comportamento, um desvio, mas não aqueles condutas legítimas, que envolvia amor, compromisso, mas, desculpe, vamos para o texto. Olha o que diz o versículo 26 da segunda parte, o versículo 27, porque alguns pegam esse texto e falam que Paulo está denunciando aqui, que é sobre questões de pessoas heterossexuais. São argumentos, irmãos, que as pessoas compartilham. Olha, aqui Paulo está falando sobre heterossexuais que abandonam aquilo que é natural para eles e se envolvem em relações homossexuais promíscuas, que não são naturais para elas. Mas olha o que o versículo 26 vai dizer na segunda parte. Até suas mulheres trocaram, olha essa palavra trocaram, grifa, marca, destaca, suas relações naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então, nesse argumento, alguns querem dizer, olha, não é antinatural se a pessoa que é homossexual tem relações homossexuais. O que é antinatural aqui, eles vão argumentar, é quando alguém que é heterossexual quer praticar a homossexualidade e ter relações, então, quem é homossexual forçar a ter relação heterossexual. E vira uma confusão, porque é um argumento
fica perdido. Alguns que têm problema em interpretar esses versículos vão dizer que o problema do versículo 27, quando diz, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Então, o que está argumentando aqui alguns que querem apoiar textos bíblicos, que vai pegar outros textos bíblicos para tentar apoiar. Mas é que vai falar que, olha, esses homens heterossexuais estavam indo contra os seus desejos naturais. Mas então para que vai falar sobre um coração inflamado, ardente de desejo, de paixão uns pelos outros? Esse termo é muito forte. Porque quem é heterossexual não arde de desejo por outro homem. Não é assim que funciona, ou por outra mulher. Então, é muito improvável que Paulo está querendo aqui não falar sobre homossexualidade, ou sobre heterossexuais pecando, desviando. É sobre a homossexualidade que ele fala, é claro o texto. Então, assim, há uma forçação de barra aqui para querer pegar esse texto e querer criar argumentos amplos, abrir o leque aqui, até a questão do bissexual, que tem desejo tanto por homens ou por mulheres. Mas se isso estivesse no coração de Paulo, de novo, ele fala muito forte sobre essa questão de um coração que arde com esse desejo. E queima de um homem por outro homem, uma mulher que seria ambos naturais aqui. É difícil, então, você querer trazer esse assunto. Paulo está falando de homossexualidade. É claro o texto. Aí esse motivo que a gente precisa orar para poder conversar sobre isso, a gente precisa tentar compreender o que é essa luta, a gente precisa também ter a convicção bíblica. É pecado ou não é? É mais ou menos, porque Deus ama todos. É pecado ou não é? O que a Bíblia diz? De qualquer maneira, a Bíblia diz para nós termos compaixão uns pelos outros. É para ter amor uns pelos outros com as suas lutas. É para ter paciência. É para ter o fruto do Espírito. Sempre que você está vivendo. Não importa a dificuldade de um tema ou de assunto, que o fruto do Espírito esteja na tua vida, amadurecendo, crescendo e sendo aplicado. Mas a gente precisa estar do lado de quem está enfrentando uma luta nessa área, porque os desejos homossexuais, a gente está vendo isso na sociedade. Isso sendo colocado também no momento que a criança está transitando no seu crescimento e com dúvidas, estão antecipando de uma maneira vergonhosa e apelativa a questão de uma decisão sobre questões da sexualidade, de fazer cirurgia, tomar hormônio, no momento que é do crescimento, que devia ter uma afirmação de apoio da família e não de você acelerar uma crise que virá mais adiante. Consequências que a gente ainda vai pagar esse preço. Iremos pagar porque nossos políticos e autoridades são omissas e estão lavando a mão como Pilatos. Só que lavar a mão não tira a sua responsabilidade. A responsabilidade não sai com lavar de mãos de água. Isso é um absurdo que está acontecendo. Por quê? Porque você não estou vendo ninguém brigar para dar as chaves do carro para uma criança de 8 anos, porque agora eu quero dirigir, porque eu sei cuidar da minha vida. O que você faz? Não, espera um tempo certo de tomar a decisão, porque tem que ter responsabilidade, tem que ter cuidado. E é com a questão sexual do seu corpo. Você já quer agredir o corpo de uma criança na hora que está crescendo, que está tendo alterações, que tem perguntas, porque perguntar não é o pecado não é perguntar, não é ter questionamentos, e antecipa, porque o papai e a mamãe de tal criança não quer ter o desafio da educação, de estar do lado, de ajudar e ajudar essa criança a amadurecer, como homem, como mulher, no meio das suas dúvidas. Não, faz a cirurgia. Engraçado é que ele torna isso uma questão de saúde pública. Isso é motivo de nós chorarmos, igreja. É motivo da gente não pensar que isso é uma coisa normal, coisíssima nenhuma. De qualquer maneira, o Senhor nos dá graça, nos dê paciência, nos dê o amor, compaixão, porque todo mundo aqui está enfrentando perguntas nessa área. Essa é a verdade. E você sabe que isso provoca desconforto porque você tem uma opinião diferente nesse quesito e você é confrontado. Eu quero te dar um texto
para você guardar no teu coração, para você entender que a Bíblia fala algo a mais sobre a homossexualidade. Ela fala de outras questões que cada homem, cada mulher enfrentam também como consequência da queda, de ter trocado a glória de Cristo. Olha o que Paulo vai falar à igreja de Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Mas olha o que Paulo diz no versículo 11. Assim foram alguns de vocês. De novo. Quem foi? Quem foi assim? Algum de vocês. Mas ele completa, graças a Deus. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quer dizer, uma igreja que Paulo está afirmando, vocês são pecadores justificados. E esses pecadores justificados, que é a igreja do Senhor, lutam agora para andar em pureza, santificação. Todos nós aqui temos algum distúrbio, meu irmão. Todos nós aqui temos alguma coisa que é afetado pela queda. Todos. Não é só na área da sexualidade. Por isso que eu quero afirmar para você, o problema não é o homossexual, o problema é o homem, a mulher, sem arrependimento e sem nascer de novo. Por quê? Você não tem um problema nessa área, enfim, é questão sobre ser heterossexual ou sobre homossexual, mas talvez a tua luta antes foi que você era um imoral, você era um idólatra, você foi um adúltero, você talvez foi um homossexual ou é um homossexual, você foi um ladrão, hello? Um avarento, um linguarudo, trapaceiro, olha a palavra que Paulo usa, um trapaceiro. Você foi um mau caráter, você foi um avarento, mas se você está na igreja do Senhor, você foi justificado em Cristo Jesus. Você agora está num processo de santificação, mas dê mais espaço para a carne do que ao espírito para ver para onde vai a inclinação da tua vida. Saia do trilhar, do caminhar de uma vida em santificação para ver onde vai parar a tua jornada, nascido de novo, inclusive. Porque se você alimentar mais a carne, os frutos da carne irão se manifestar na tua vida. Mas se você se alimentar da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, da palavra do Senhor, o fruto do Espírito vai amadurecer dia após dia. O problema hoje é que temos uma igreja, mas esquecemos que tem pessoas aqui que não nasceram de novo. Então, cuidado. Igreja do Senhor. Porque igreja não é o hall de membro. O hall de membro nos ajuda em organização, em cuidado, em zelo. Inclusive zelo com a doutrina dessa igreja que você se junta, com a forma que a gente conduz as finanças dessa igreja para manter um prédio, uma estrutura que é necessária nos dias de hoje para um grupo que é maior do que uma casa. Mas a igreja é aqueles que nasceram de novo, que foram justificados. É por isso que aqui na igreja nós somos uma igreja, e a nossa oração tem que ser essa, irmãos, a gente tem que entender. Uma igreja de pecadores justificados. Graças a Deus por isso. Sim, Senhor, eu sou um pecador, mas justificado. Sou um pecador, mas agora sou santo também por causa de Cristo Jesus. Eu sou um pecador, mas nasci de novo. E o Senhor está trabalhando na minha vida.
Então a questão não é só o comportamento homossexual. O linguarudo, o trapaceiro, o avarento, tem que também ter sinal da graça do Senhor em transformação. Aquele que era um enganador, agora não engana mais. Aquele que era imoral, não caminha mais na imoralidade. Porque o que adianta a gente falar sobre homossexualidade e você tem um problema grave hoje de pornografia na tua vida? Mas fala da marcha gay lá, não sei o quê. E fala que o outro não sei das quantas. E está lá na internet. 3 da manhã. Não, na internet agora pode ser até isso aqui, né? Quer dizer, criança pode entrar no universo da pornografia, da erotização, a um clique. E aí os papais e mamães pensam que é preconceito com o celular. Estou falando da gente ou acorda, ou as consequências virão. Por que você pensa que teu filho é isento de não clicar em coisa? Porque é provocado, chega. É uma coisa do mundo de hoje, da era digital. Acorda, vamos acordar todo mundo. Inclusive eu vou abrir aqui porque eu vou precisar de um texto bíblico que eu vou puxar aqui no que já tinha deixado separado. Esse negocinho aqui nos acompanha nos dias de hoje. Porque, irmãos, fomos para Alphaville. Que bom poder ver nesses dias do feriado. Que bom poder ter o Waze aqui para indicar se tem o trânsito ou não. Bênção. Mas que maldição ficar no WhatsApp, no meio da palavra de Deus e não conseguir ter atenção, porque isso aqui também faz isso. Rouba o nosso coração do momento presente. É aquela pessoa que vai para a praia, está passando uma brisa gostosa. O cara está lá, respondendo o WhatsApp. É hora do descanso, de contemplar o sol, a natureza, aquela isca de peixe gostosa, e o cabra está lá, ele está na internet e não consegue. Já viu isso na praia recentemente? Esse fenômeno? Você está na praia e está todo mundo, não todo mundo, mas um bom grupo, ainda conectado com coisas, não é a hora. Irmãos, que delícia poder hoje, no banco, você consultar teu saldo, teu extrato na tua mão. Não precisa pegar aquela fila do Banespa. Lembra do Banespa? Libertação que a gente tem nos dias de hoje. Né? Lembra aquela conta no Bamerindos? Quando você abriu a conta, a poupança, pegava a fila com aquele pacotinho de cofrinho, cheio de moeda de 10 centavos, a inflação já tinha comido tudo, mas você depositava. Então, não é bom fazer isso digital com um Pix hoje? É bênção, meu irmão. Mas também a gente é expert por causa da queda em tudo aquilo que é bom, trazer a malignidade também para aquilo. Então é isso, meus irmãos. Hoje estamos falando da sexualidade, mas porque o texto nos leva a isso. Mas, por favor, você que visita a igreja, você que ouve essa mensagem em qualquer outra oportunidade ou está online com a gente, não é uma tara do mundo gospel com esse assunto, que a gente não consegue falar não dá para falar de outro assunto. Mas é que a Bíblia também aborda isso. Mas a igreja do Senhor é uma igreja de pecadores justificados que caminham pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor, pedindo: Senhor. Estava falando com os irmãos brincando, sabe aquele samba? Logo eu, um pobre pecador. Essa é a nossa história, não é brincadeira, irmãos. É a canção linda da Raquel Novaes, né? Não é um pagode gospel, não. Uma música maravilhosa inicial. Mas Raquel vê esse vídeo lá, não vem mais à igreja aqui, e teve recentemente. Mas estava brincando com eles. Não, não é isso. É logo eu mesmo, um pobre pecador. Irmãos, eu não tenho problema com a homossexualidade, não é essa a minha inclinação, mas a minha carne, ela quer beber em outros canais. Se eu deixar a carne se manifestar, ai de mim. Mas quando eu lembro que o Senhor me resgatou, que o Senhor me salvou, é isso que me ajuda a caminhar pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia do Senhor a gente caminha, uma comunidade de pecadores justificados, que caminham em santificação. Mas a gente precisa hoje ajudar os irmãos que têm na área da sexualidade alguns desvios, que é muito mais amplo do que a homossexualidade. Pornografia, a impureza sexual, um comportamento de relacionamento antes do casamento, não entender a santidade
da questão do sexo no matrimônio, a moçada sendo encorajada na adolescência a se antecipar na intimidade sexual, o pai dando a chave da casa para não vai fazer na rua, vem fazer em casa então, não levando isso a sério, não ensinando, e não sabendo que a santidade do ato sexual no casamento é porque a Bíblia fala que há um valor muito mais elevado na intimidade do sexo do que o mundo fala. Não é uma baixaria complexa, você tem que trocar de parceira toda hora, porque nada satisfaz esse treco que você está buscando, porque você vai buscar no sexo, ou nas drogas, ou na riqueza, ou na carreira profissional, ou nos livros, algo que só o Espírito Santo vindo habitar a tua vida pode ser preenchido, porque você está trocando a glória de Deus por coisas criadas à imagem. Idolatria é o problema da humanidade. Trocamos a glória de Deus. Então, meus irmãos, hoje a gente precisa ser uma igreja que você que tem a questão da homossexualidade como sua luta, que a gente te ajude também a ter santidade nessa área, a ter vida, a encontrar fé, coragem para prosseguir e para viver uma vida. Até mesmo celibata, se for necessário. Talvez você precisa viver, aí sim, o celibatário. Não que todo celibatário tenha a ver com homossexualidade. Não confunda as coisas. Há pessoas que escolheram o caminho do celibatário por um chamado de Deus, sim. Não é questão de olhar para isso como uma tradição das freiras católicas ou do padre tal. Não, há muita coisa, muita riqueza aí e de valor de gente que consagrou a vida para servir, para se doar. Nossa querida irmã Nádia, missionária que faleceu durante aí a pandemia, lá onde era? Armênia. Albânia, nossa, está falando da Armênia, Albânia, que era ali do lado. Na Albânia, passou anos lá, deu a vida pela obra, por missões a Cristo, lógico, né? Não a coisa do ministério, não, ela deu ali em ação, mas a Cristo. Sua vida faleceu no campo missionário, inclusive. E hoje é uma igreja na Albânia do Senhor, que o Senhor usou a vida dessa mulher, e ela entendeu que o casamento e ter filhos não era para ela. Mas não foi por nenhuma inclinação na homossexualidade ou outras questões, é porque consagrou a vida ao Senhor. Pessoa que teria a oportunidade de se casar, de ter filhos, e ser para a glória do Senhor também. Mas assim consagrou ao Senhor. Mas, irmãos, o que a gente faz com esse texto? Porque Paulo está falando sobre homossexualidade aqui. É uma parte que é um pouco mais específica, por isso que a gente vai voltar para esse assunto. E eu peguei uma anotação, eu estava escutando uma mensagem do pastor John Piper nessa semana, que ele aborda com muita sabedoria esse texto e nesses versículos, eu anotei aqui. Então não é original, não é meu, quero deixar isso bem claro, mas eu anotei porque é importante passar para a igreja, e eu quero pegar algo que foi muito bom para o meu coração, assim como eu vou indicar para os irmãos nessa semana alguns livros, leia à vontade e que Deus te abençoe. E que isso provoque alguns cafés, algumas conversas, porque estamos abordando um tema que provoca conversa à mesa, meus irmãos. Eu falei isso semana passada, não estou falando aqui para falar nada assim, é porque é o momento. Quando é que você vai conversar com o teu filho pequeno, adolescente, ou jovem, ou a família? Quando a igreja expõe algo e traz à mesa. Traz à mesa a palavra do Senhor. Talvez você não saiba responder, mas traz à mesa o assunto. Porque senão na escola esse assunto vai vir já imposto numa via de pensar que ninguém consegue questionar. E é assim. Mas é momento de conversa, é momento de pegar nossas crianças, como a gente teve agora na IBF em julho, e foi abordado um tema da questão da identidade das crianças. Falamos de questão de ser homem, mulher, usando a questão do dilúvio, né? Da Arca de Noé. E foi muito especial, a gente ensina na igreja. Por quê? Porque estamos num país que podemos também ter a nossa opinião, a nossa escolha e a liberdade de falar sobre isso. E não pisando em ninguém. O que também é muito difícil. Porque às vezes a gente se torna agressivo. Não precisa se tornar agressivo. Mas pode pregar, pode conversar, pode falar. O pastor John Piper, ele pega esse texto, esses versículos,
E aí ele vai mostrar 3 vezes nessa passagem como Paulo repete uma sequência tripla, ele usa essa expressão, na forma de pensar. E ele diz assim, ó, primeiro, seres humanos trocam Deus pelo que Deus fez. Quer dizer, a gente prefere a criatura ao Criador. Depois, Deus nos entrega aquilo que a gente prefere. Aquilo que a gente preferiu, então somos entregues a essa escolha. E as consequências dessa escolha. E no terceiro lugar, ele diz assim, representamos externamente e corporalmente em nossas relações sexuais também, como se fosse uma dramatização da condição interna do nosso coração, espiritual, da alma, caída, da queda, e algo que é terrível, essa troca da glória de Deus pelo homem. Então é uma distorção que a gente vive também a partir daquilo que o nosso comportamento, a nossa vida sexual demonstra. Nós agora vamos para o texto, porque não fica só uma fala solta. Olha o que a gente vê aqui no texto. Primeira vez que ele vai trabalhar nos versículos 23 e 24, olha o que Paulo fala aqui e mostra. Fica com o versículo 23 e 24. Primeiro, eles trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Versículo 23. Segundo, versículo 24. Por isso, trocou? Então, por isso, Deus os entregou. E ele vai repetir essa expressão. Eu já falei isso aqui em outras oportunidades. Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração. E a terceira ponto aqui, ele fala no versículo 24, ali no final, para a degradação do seu corpo entre si. Então o que Paulo está falando? Em resposta a rejeitar a glória de Deus como seu mais precioso tesouro, rejeite a glória de Deus como aquilo que é mais precioso na sua vida. E Deus vai permitir que uma desordem entre na sua vida, na humanidade, por rejeitar a glória do Senhor. Isso vai trazer consequências dessa escolha terrível. Não é só na área sexual. A desordem vai entrar no mundo. E Deus entregou, nesse sentido, o mundo. Não, a Bíblia não fala que Deus deu a corda e soltou o mundo as suas consequências. Ainda está debaixo da providência do Senhor o nosso caminhar nessa vida aqui. Mas Deus entregou o mundo por ter rejeitado a sua glória. E aí na questão da desordem na vida, no corpo do homem, da mulher, há atos de desonra no nosso corpo. Aqueles que foram criados à imagem de Deus, homem e mulher, Deus criou, assim está lá em Gênesis. A consequência de trocar a glória de Deus também tem efeitos no nosso corpo, na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa degradação, que é o que fala, a degradação do seu corpo entre si. Quer dizer, há uma desordem sexual que a queda provocou, que é também um julgamento de Deus por trocá-lo. Trocou a glória de Deus pela criatura, há consequência nessa decisão. É um julgamento de Deus a todos nós, heterossexual, homossexual, dê o nome que quiser dar nessa esfera da sexualidade. Por quê? Porque não é só nisso. Olha uma segunda vez que Paulo vai falar desse texto, mostrando aqui outros passos aqui que a gente consegue ver nos versículos 25 a 27. De novo, olha o que diz o versículo 25. A gente estava no versículo 23 e 24. Agora o versículo 25 a 27. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Presta atenção, trocaram a palavra de novo. Gente, quando a Bíblia repete uma palavra em seguida, grifa, anota, lembre-se disso, é uma ênfase. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Versículo 25. Quer dizer, esse versículo 25 está paralelo ao versículo 23. Olha o versículo 23, está bem na tua frente.
Eles trocaram a glória do Deus imortal por imagens. É a mesma coisa. Verdade de Deus, que Ele é glorioso, Ele é o nosso bem maior, é o nosso maior tesouro, deveria ser acima de todas as coisas, mas estamos agora presos à mentira. Escolhemos, preferimos a mentira do que a verdade. Preferimos a criatura do que o nosso Deus Criador. Tem consequência, meus irmãos. Por isso que no versículo 26 diz isso. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Onde é que você encontra isso que a gente acabou de ler? Versículo 24. É isso. Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração. É paralelo. 26 com 24. E ali no finalzinho do versículo 26, na segunda parte ali, quando aí entra dizendo, emendando com o versículo 27, até suas mulheres, de novo, trocaram suas relações naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Isso aqui corresponde à segunda parte do versículo 24, que está diante de você. Para a degradação do seu corpo entre si. Versículo 26 com 27 é em resposta àquilo que já está aí no versículo 24, na segunda parte. Quer dizer, a desonra do corpo que Paulo tinha em mente aqui no versículo 24, ele fala, a homossexualidade é consequência disso. Deus os entregou. Troque a glória de Deus, que é a imagem que Deus criou o homem, homem e mulher, assim Deus os criou, é distorcido, entra em colapso. Mas vamos prosseguir. Porque não é apenas homossexualidade. Tudo que você vê de desordem sexual entre homens e mulheres é um julgamento de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus diz isso. É consequência. São os danos que vêm com as escolhas. Trocou a verdade de Deus pela mentira. E temos consequências disso. Por isso que, por mais uma vez, no versículo 28, Paulo vai de novo apontar essa sequência. Ele falou no versículo 23 e 24, 25, 26 e 27. E no versículo 28, presta atenção, é a mesma sequência. Paulo vai dizer, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Ligando isso ao versículo 23 e 25. Trocou a glória de Deus por imagens, trocou a verdade de Deus pela mentira. Quer dizer, as pessoas não querem o conhecimento, não querem mais Deus no seu conhecimento, na sua vida. Você não quer Deus na sua vida? Você trocou a glória de Deus. Você não quer Deus na tua vida? A consequência, apenas isso. E ele vai falar depois. Deus os entregou, a segunda parte do versículo 28. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Tem uma versão que diz a uma mente depravada. Ali no final do versículo 28. Isso tem a ver com o versículo 24 que Paulo acabou de falar anteriormente. Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. E no versículo 26, ele fala, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Quer dizer, olha a ênfase que Paulo está dando aqui na seriedade desse assunto. Quer dizer, trocamos Deus, a consequência quando você coloca a criatura como a tua referência maior. É a cópia da cópia, lembra? A idolatria. Pegar algo que foi feito à imagem de Deus, e a gente está fazendo da imagem, os nossos ídolos, nossas decisões. E ele completa ali no finalzinho do versículo 28. Ele os entregou para praticarem o que não deviam. Como é que é a segunda parte do versículo 24? Para a degradação do seu corpo entre si. Quer dizer, o versículo 26 e 27 também, quando fala de mulheres, dos homens, sobre relação homossexual,
está falando isso. Esse comportamento é um paralelo que Paulo aqui está demonstrando e colocando de desonra ao corpo, de algo que não era a vontade de Deus. Então, para a gente terminar esse tema difícil, primeiro, Paulo não está falando que a homossexualidade é o problema do homem. Presta atenção. Que Paulo está dizendo que o problema mais profundo das nossas vidas, quer você seja heterossexual, quer você seja homossexual, o problema de cada homem e de cada mulher é trocar a glória de Deus por imagens, por coisas criadas, feitas. Versículo 23. É por aí que a gente começa. O problema é você trocar a glória de Deus, trocar a verdade de Deus pela mentira. Versículo 25. É tirar Deus do teu conhecimento. Versículo 28. Tire Deus da vida e você tem essa consequência de desordem para tudo quanto é coisa. Quer dizer, o problema da humanidade é que a humanidade não consegue adorar a Deus. É um problema de adoração, meus irmãos. A sexualidade é um ídolo também. É um problema que a adoração está distorcida, está fora do lugar. É uma desordem na humanidade. Irmãos, qual o problema? Por favor, não estou associando doença com homossexualidade. Mas qual o problema das doenças no mundo? Porque a gente fica doente, porque é consequência de você estar indo em direção ao quê? À morte, não à vida. Se fosse ficar cada vez, a gente vai... Já pensou aquele filme do Brad Pitt, né? Que cada vez você nasce idoso e vai se tornando mais jovem, mais saúde. Mas não é, aquilo é um conto. É uma história. Bem maluca, né? Mas é uma história. História do, como é que era? Benjamin não sei o quê, né? Que chamava lá. É um filme antigo, eu fui lembrar disso agora. Mas que, né? Já pensou se fosse isso, né? O problema? Não, nós não estamos num conto de ficção. Nós estamos indo em direção à morte, e Paulo já disse aqui em Romanos 1 que a morte é um julgamento de Deus. Então não é só sobre ser homossexual, ou a desordem na sexualidade. O Alzheimer também é um julgamento de Deus. O câncer é um julgamento de Deus. O derrame é um julgamento de Deus. A AIDS e outras doenças na sexualidade. O infarto é um julgamento de Deus. O estresse é um julgamento de Deus. As coisas estão fora do lugar, meus irmãos. A vida está em desordem por causa da queda. Agora coloca a queda como uma historinha que é só na Crentolândia, mas espera aí, olha aí os sinais da queda por todo lado. Use a lógica também que Deus te deu, o raciocínio. E veja, você não precisa ser religioso para ver que tem algo errado neste mundo. E o que a Bíblia de Deus nos ensina é que trocamos a glória de Deus. E há julgamento sobre isso. Então, desde a queda, a morte é um julgamento de Deus. E todo sinal de desordem no coração do homem, como Paulo falou naquele texto que eu compartilhei com os irmãos em 1 Coríntios, não é apenas uma questão sexual. É a vida na carne. É estar morto espiritualmente. É isso que está na vida daqueles que não têm Cristo. É por isso que, aí ao falar sobre a desordem na sexual nas nossas vidas, o que Paulo está mostrando aqui, que a gente pode trazer para hoje, é que essa é uma demonstração que a gente vê com mais clareza, vividamente, na demonstração do comportamento homossexual na sociedade, mas não apenas nisso. Isso é apenas a gente vê o julgamento de Deus quando trocamos a sua glória pelo aquilo que é criado. É isso, meus irmãos. Mas aqueles que creem em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos afirma, nós fomos justificados pela fé, nos tornamos filhos de Deus, mas não somos tirados do mundo. Você está em Cristo, mas ainda não estamos naquele dia, quando plenamente
seremos glorificados, a morte, o grilhão da morte não mais nos atingirá. Ainda não. Nós já experimentamos os sinais do reino. A igreja é isso no mundo. A igreja é um sinal do reino que já começou, mas ainda não está na sua plenitude do lado de cá. Então, ninguém aqui foi tirado da miséria desse mundo. Ninguém aqui foi tirado dos sinais da queda desse mundo. É por isso que a gente enfrenta dor, sofrimento, perguntas, crises. Por quê? Porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos justificou. Mas é pela graça que a gente vai caminhando e falando, Senhor, como doeu isso? Como dói aquilo outro também? Mas eu estou caminhando em direção a uma promessa. Em direção ao meu Deus, que é misericordioso, que nos guarda, que vai nos santificando nesse processo e que lá no final vai nos livrar desse pecado e do inferno. Essa é a esperança que temos em Cristo Jesus. Mas para terminar, meus irmãos, por que Paulo está se concentrando nesse momento a falar de homossexualidade nesses versículos? Porque, mais uma vez, a homossexualidade, já nos tempos ali do apóstolo, como ainda hoje, é uma demonstração clara da queda. É uma demonstração clara que há desordem nesse mundo. É uma demonstração clara que homens e mulheres caídos estão sofrendo agora a consequência de trocar a glória de Deus. É desordem na adoração. É o coração que está fora do eixo. Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 31 e 32, ele diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Referindo-se a Gênesis 2, 24. Este é um mistério profundo. E como é que ele completa isso? Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então, em Efésios capítulo 5, sim, Paulo está falando do casamento, fala do homem e da mulher, mas ele está falando algo mais. O destaque aqui não é sobre casamento, apesar que a gente usa essa passagem para falar do casamento também. Por quê? Porque Paulo está ensinando que homem e mulher, falando sobre a masculinidade, a feminilidade, existe essa diferença para também dramatizar, mostrar de uma maneira visível, encarnada, a relação de Deus com o seu povo. Homem e mulher demonstram essa relação de Cristo com a sua noiva, Deus com o seu povo. É o homem representando a Deus ou Jesus Cristo, deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É um mistério. Mulher representando o povo de Deus, ou talvez a igreja do Senhor. Mulher, união sexual, que não é só o sexo pelo prazer que o sexo promove, que é coisa boa, mas é para mostrar que a união sexual, essa aliança do casamento, representa, demonstra também, mostra o que é a adoração pura, imaculada, intensa do coração. Essa frase aqui, por favor, palavras do pastor John Piper, inclusive, que eu anotei aqui para passar para os irmãos. Eu não tenho essa capacidade de raciocinar desse jeito, não. Mas estou trazendo aqui porque é para entender, o casamento é isso, é uma dramatização para a gente ver aquilo que é espiritual, o que Deus está fazendo. Quer dizer, a beleza da adoração está sendo dramatizada nas vidas, na ordem correta das nossas vidas sexuais, da sexualidade humana. Só que o que fizemos? Trocamos a glória de Deus por imagens de nós mesmos. E essa beleza que era para ser demonstrada no relacionamento, na união entre homem e mulher, agora ela é destruída. É destruído. Porque a gente quer pegar homem com homem, mulher com mulher, e dizer que são escolhas. E a Bíblia fala que não é. Isso é julgamento. Deus permite essa desordem nas relações para também dramatizar a desordem que é a queda. Então, irmãos, não se assuste com o que nós estamos vendo. Esse é o sinal da queda. É julgamento de Deus também na bagunça que o mundo vive, em todos os seus aspectos. Não apenas nessa área. Por isso que
assim como a gente viu o Senhor ensinando na sua palavra, que uma maneira da gente visualizar, entender, dramatizar essas questões espirituais da adoração pela união heterossexual, na aliança do casamento. Por que o casamento é tão hoje combatido e banalizado? Porque a gente está escolhendo a mentira pela verdade. Por que inclusive na vida da igreja, famílias destruídas, casamentos acabados, porque trocamos a glória de Deus, meus irmãos. Você colocou a sua escolha, a sua opinião, a sua postura, a sua decisão para ser feliz acima da glória de Deus. O que a gente está vendo é uma palavra forte, é um colapso. Por quê? Porque o Senhor está por chegar, por vir. Por que você está vendo esse burbilhão crescendo cada vez mais, e vai crescer mais e mais, e vai crescer mais e mais? Porque não é só uma desordem nas questões da sexualidade, é desordem no mundo. É o mundo dramatizando a queda, porque está para ser invadido por completo o reino de Deus. Em breve a plenitude dos tempos se cumprirá. Estamos 2000 anos mais próximo dessa esperança da igreja que Jesus vai cumprir. Ele virá buscar a sua igreja. Arrependa-se, creia e fique firme na sua vida. Então o que nós estamos vendo é isso, é um drama em execução. Estamos vendo o drama da aliança do Senhor diante de nós e as escolhas pela verdade e pela mentira. E isso nos atinge família, atinge nossos filhos, atinge todos nós. Porque fomos justificados e salvos, mas não tirados desse mundo ainda. É isso, meus irmãos. É isso que é o homem se voltar à sua própria imagem, ou à idolatria. Deus nos entrega. Deus entrega a humanidade as suas escolhas e as suas consequências. E dramatiza isso em tudo que você está vendo de sinais da queda, em desonra familiar, em injustiça, em malignidade. Deus tendo entregado esse mundo, não para dizer que esse mundo não está debaixo da providência do Senhor, que é uma outra mensagem, não é? Porque quem está em Cristo, vem lutas, vem provações, mas você nunca vai se espatifar no chão, porque a boa mão do Senhor vai te conduzir em todas as etapas, meu irmão. É na UTI, é no desemprego, é num desapontamento aqui e acolá, é no dia da enfermidade, no dia do teu enterro. Mas a morte, Paulo diz, é estar com Cristo agora, porque a morte não tem a vitória final. O Senhor tem. Então fica firme em nome de Jesus. Porém, contudo, para terminar, que estamos vendo essa desordem na vida sexual das pessoas, na pornografia, nos anseios do coração, é julgamento de Deus também, dramatizando, mostrando o que é trocar a glória de Deus. E a restauração na sua vida, a restauração na sua sexualidade, é retornar a glória de Deus no lugar correto. É nascer de novo. Porque nascer de novo, você vai ter força para prosseguir. Negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não é encontrar desculpas, mas encontre também, em nome de Jesus, a gente ora agora. Deus tem misericórdia para encontrar na igreja, se você está lutando contra esses sentimentos. Por causa de tudo, vou lá saber o que já aconteceu na tua vida. O que te levou a isso e o que acontece das sinais da queda na tua vida. Porque eu também tenho sinais da queda na minha vida e eu preciso de redenção. Aliás, todos nós que estamos na igreja do Senhor, testemunhamos isso por meio do batismo, afirmando, eu precisei de Cristo, e eu preciso de Cristo. E eu fico na igreja do Senhor porque meus irmãos me ajudam a permanecer em Cristo. Por isso que todos nós precisamos de uma comunidade de adoradores, para a gente prosseguir. Porque cada um aqui tem uma desordem que, se a carne for alimentada, vai se manifestar. Então fique com Cristo. Caminhe na graça do Senhor Jesus. E não troque a glória de Deus.
Porque a restauração na sua vida, também sexual, é colocar a glória de Deus no lugar correto. Porque a sua adoração será corrigida. Talvez a questão da sua luta com o homossexualismo, com o comportamento homossexual, é sim, a resposta é o celibatário. Mas é fácil falar isso, né? E jogar isso para o outro. Mas talvez é conversarmos, é sentarmos à mesa, é discipular com a palavra de Deus e com o exemplo da vida de outros. Mas é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo, porque precisamos orar pelos linguarudos da igreja, precisamos orar pelos avarentos da igreja, precisamos orar para aqueles que são os gananciosos da igreja, precisamos orar para aqueles que são... Vai preenchendo. Temos que orar por todos, incluindo também aqueles que estão com comportamento sexual marcados pelos sinais da queda. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos orar, porque todos nós somos afetados de alguma maneira pela queda. E talvez a sua luta tenha essas questões da homossexualidade na tua família, próximo a você. Não sei exatamente o que. Eu quero te convidar para nós orarmos, clamarmos ao Senhor. Vamos orar. Meu Deus, Senhor, que texto difícil. Senhor, que texto difícil para o nosso coração. Porque todos nós aqui temos sinais da queda na nossa vida. Mas obrigado porque também temos os sinais da graça do Senhor para prosseguirmos. Obrigado, Deus, porque somos pecadores justificados em Cristo Jesus. Obrigado porque somos pecadores, mas perdoados no sangue que Cristo derramou por cada um aqui. Senhor, cada um aqui tem um distúrbio na sua vida. Tem uma luta. Tem uma área. Se não for a graça do Senhor, por onde iremos e estaríamos aqui? Então, Senhor, que essa palavra, o Senhor, ajude cada um a analisar, a consagrar e a buscar do Senhor forças, direção e afirmarmos, Senhor, estamos nesse processo de santificação até o dia de Cristo. Guarda a tua igreja, Senhor. Guarda-nos, ó Pai, para não trocarmos a verdade pela mentira. Deus tem misericórdia de tanto ensino fora da tua palavra que tem sido ministrado, Pai. Tem misericórdia da nossa igreja, do povo do Senhor aqui neste local, na nossa cidade, na nossa região, no nosso país. Tem misericórdia, Pai, das nossas escolhas. Não permita, Senhor, guarda-nos de não trocarmos a tua verdade por mentiras do nosso coração. Tem misericórdia, Pai, das famílias que estão enfrentando na questão da sexualidade, luta, dúvida, situações de constrangimento, de desconforto. Tem misericórdia na luta de cada um aqui. Mas, Pai, que a nossa igreja, a igreja do Senhor, seja um espaço de amor, de acolhimento, onde a gente pode lançar os nossos medos, ó Pai, e não sermos julgados por causa dessa luta, ou de luta em qualquer área da nossa vida, mas que aqui, Senhor, seja um lugar de perdão, de conserto, de restauração. Firme os nossos pés na verdade do Senhor. Deus, guarda nossas crianças das escolhas que ainda serão tomadas em suas vidas. Guarda as nossas crianças em suas mentes de todo ataque maligno deste mundo, de todos os sinais da queda que elas experimentam nas suas escolas, através daquilo que é ensinado, da cultura, dos valores. Tem misericórdia, Pai, para que nos nossos lares, o nosso testemunho inspire Cristo em suas vidas. Dê graça a cada pai, cada mãe, a cada avô, a cada avó, a cada adulto, a cada jovem aqui, Deus, a ter em suas mesas, a mesa do Senhor ali presente, o acolhimento, a graça, a misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia e nos guarda. Senhor, tem misericórdia dos meus irmãos aqui, que essa mensagem, Deus falou especificamente a uma luta do seu coração, inclusive no seu comportamento sexual. Senhor, que possamos ter a graça do Senhor para prosseguirmos, caminharmos e vencermos as nossas lutas da nossa carne. Dá graça a cada um de nós, ó Pai. Graça, como precisamos da Tua graça e misericórdia, Senhor. E obrigado, porque encontramos em Cristo Jesus a Sua resposta para todos nós. Bendito seja o nome do Senhor, hoje e sempre. O amor de Deus,
a graça do Senhor e o consolo do Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém.